Você sabe preparar legumes para o seu filho? Eu sou a Carol Arbachi, nutricionista e cozinheira, e hoje eu vim trazer algumas dicas práticas para você usar na cozinha e melhorar ou aumentar o interesse dos seus filhos pela comida. Essas dicas são especialmente válidas para as mães que estão entrando em contato, reclamando que o filho não quer saber de comer, não tem interesse algum pela comida, só quer saber de mamar no peito ainda, mesmo após 1 ano de idade que já deveria estar comendo normalmente. Então eu acho que saber como preparar a comida e como apresentar e como oferecer para a criança é super importante. E eu acho que nesse quesito, uma das maiores dificuldades das pessoas em geral é fazer legumes. A maioria das pessoas não sabe como prepará-los e daí acaba achando ruim, sem gosto, sem graça. Mas muitas vezes é você que está preparando errado. Se você, na hora de preparar a comidinha aí do seu filho e os legumes, você pegava tudo, botava na água, numa panelona de água e levava pro fogo, saiba que essa é a primeira dica do que não fazer. Essa é a pior maneira de cozinhar legumes. Por quê? Primeiro motivo é que todas as vitaminas que são solúveis em água, ou seja, todas elas do complexo B, incluindo o ácido fólico, que a gente já sabe que é super importante para a criança, para o desenvolvimento, além de todas as outras do complexo B, B1, B2, especialmente aí que são encontradas nos legumes, e a vitamina C, elas são solúveis em água, como eu já disse. Então, quando você bota num panelão cheio de água, as vitaminas ficam todas na água, daí você joga a água fora e consome só os legumes que estão com gosto de nada e sem boa parte das vitaminas que eles continham inicialmente. Então, o que fazer? Como preparar esses legumes? A primeira dica é assar. Legumes assados ficam muito gostosos e você pode, inclusive, usar para a comida das crianças. Tem alguns legumes como abóbora, que são legumes maiores, que você pode levar para assar inteiro. Então é super fácil, bem mais prático. Você só lava bem a casca. Principalmente se não forem orgânicos, tem que lavar muito bem antes de levar para o fogo, levar para o forno, porque senão os níveis de agrotóxicos podem até aumentar depois de assados. Então lava bem, tira todo excesso que for possível tirar com água corrente. E aí pode usar também uma escovinha, dependendo dos legumes. E daí você leva pro forno inteiro. A abóbora vai ficar bem molinha e você já consegue fazer um purê com ela, sabe? É só cortar depois que estiver pronto e aí você vai tirando toda a polpa e fica muito gostoso e você pode usar para várias coisas, várias receitas. E fica maravilhoso. Muito melhor do que cozido em água. Chuchu, beterraba, brócolis também podem ser assados. Muita gente acha que não, mas também podem ser assados. A única questão é que se você tiver filhos ainda pequenininhos, aí menos de 1 ano de idade, que estão começando a comer, estão aprendendo a comer, eles ainda não conseguem comer vegetais muito crocantes. Então, se você cortar os vegetais antes de levar para o forno, eles vão ficar mais crocantes. Dependendo do corte, eles podem até virar chips, que são receitas muito boas para crianças maiorzinhas, porque podem substituir salgadinhos e são maravilhosos, né? Chip de abobrinha, de beterraba, de cenoura, fica muito bom. Agora, se você tem uma criança um pouco menor, que tá ainda aí no processo de introdução alimentar, você pode assar, na verdade, todos os legumes inteiros, e aí você, depois de pronto, você abre e amassa com garfo, se precisar, ou mesmo que for oferecer inteiro, oferece mais uma comida que já é mais macia, porque o bebê ainda não consegue mastigar coisas muito duras, ainda é muito difícil para ele. Então a gente tem que evoluir a consistência aos pouquinhos, mas dá super para fazer vegetais assados para crianças. E uma outra dica muito boa é cozinhar os legumes, os vegetais no vapor.
É uma das melhores formas também de cozinhar os alimentos em geral, porque não tem água, então você não perde nenhum tipo de vitamina para água, você também não usa nenhum tipo de óleo e é super rapidinho. Tem algumas cestinhas que você compra específicas para fazer comidas no vapor e você coloca dentro da panela que você já tem aí em casa. Normalmente elas se adaptam a vários tipos de panela, mas é claro, tem que ter um tamanho, não pode ser muito pequenininha. E aí você coloca todos os legumes embaixo. É importante saber cozinhar direito no vapor, porque a gente não vai mais encher a panela de água, só vai o fundo da panela com uma quantidade de líquido para justamente quando aquecer, evaporar, e aí o vaporzinho que vai cozinhar a cenoura, o brócolis, a couve-flor, a abobrinha, você pode pôr várias coisas aí. E aí nesse caso você já pode colocá-la já preparada como vai pro prato, picadinho e tal, porque fica bem macio no vapor. E, bom, a última dica que é super importante também para cozinhar legumes para crianças e para todas as idades, para evitar que as pessoas tenham desinteresse por os legumes, porque eles são muito gostosos, eles podem ficar muito bons e tem muitos chefes muito bons provando isso, que fazem vegetais maravilhosos. A dica é não passar do ponto. Muitas vezes, quando a gente vai cozinhar alguma coisa vegetal, a gente cozinha muito mais tempo do que é o necessário. E aí eles ficam muito moles e sem graça, perdem completamente sua crocância. Então, novamente, dependendo da idade do seu filho e de acordo com o nível aí que ele já tá na introdução alimentar, você vai evoluindo a consistência. Então, no começo, pode começar com os vegetais mais macios, a ponto de dar para você amassar com o garfo, se você quiser oferecer comidas assim. A gente já sabe que não é para bater a papinha no liquidificador, e nem no processador, e nem na peneira, certo? Mas o que não pode é cozinhar a mais. Quando já der para amassar com o garfo, já tá suficiente, tira do forno, tira do fogão, da panela e já pode servir, já pode guardar. Porque senão o legume fica muito mole e não fica gostoso e também acaba perdendo muito dos seus nutrientes. Quanto mais tempo a gente cozinha, a maior parte dos nutrientes são perdidos. Então, vamos primeiro aprender a cozinhar legumes para começar a gostar deles. E acho que esse momento de introdução alimentar é um ótimo período para todo mundo da casa se interessar mais por alimentação saudável. E eu pretendo trazer várias dicas aqui de cozinha também, porque a gente precisa saber botar todo esse conhecimento de nutrição em prática, porque afinal, uma comida bem feita é o que vai despertar os olhares aí das crianças e dos adultos. Se vocês tiverem dúvidas de mais alimentos que vocês não sabem como fazer, manda pra gente que a gente pode, quem sabe, aqui já preparar a receita ou dar algumas dicas importantes. Vai ser ótimo ajudá-los. E se você achou que foi válido essas dicas, dá um like e compartilha com quem você acha que pode ser útil. www.certosaber.com